Eu já disse e repeti várias vezes que nós estamos no nível psicológico P3. Então nós temos um psicossistema, não um biossistema. Nós não somos mais organismos biológicos, somos organismos psicológicos. A coletividade inteira e também cada um de nós separadamente. Nós não nos assemelhamos mais aos fungos, às plantas, aos animais, aos primatas. Nós somos de um outro nível. Supostamente mais acima, mas apenas no sentido de termos certas competências que eles não têm. Não mais direitos, nem mais favores de Deus natureza do que eles. Isso precisa ser pensado. Mas aí, como nós já vimos, os psicossistemas são, o sistema psicológico é indivíduo, família, grupo e empresa, são as pessoas. E cidade, município, estado, nação e mundo são os ambientes. Então as pessoas situam-se nos ambientes. As pessoas nos ambientes, elas têm que ser vistas, por exemplo, o indivíduo. Esse indivíduo se relaciona com uma e várias famílias, com um grupo e vários grupos, com uma empresa e várias empresas, e assim por diante. Uma cidade, várias cidades, um estado e várias, e segue assim até o mundo, que é um só. Então, se nós temos um sistema, nós temos uma máquina, um programa geral, por exemplo, o programa do indivíduo, o programa da família e as máquinas que sustentam a família. Como disse Corbusier, a máquina é uma casa de morar. Na realidade, a casa é uma máquina de morar. Na realidade, a casa é um programa-máquina de morar. Ela é tanto um programa quanto é uma máquina. E aí ninguém estudou, evidentemente, porque ninguém tinha consciência disso, a totalidade do psicossistema. Os psicólogos não fizeram isso, nem os psicanalistas, nem os filósofos, nem os cientistas, nem ninguém. Então é preciso estudar como o indivíduo se relaciona com todas essas outras pessoas, mais 3, e todos os ambientes, mais 4. E cada indivíduo com o outro indivíduo, os outros indivíduos, os próximos e os próximos. Então são 7,1 bilhões de indivíduos. Não é fácil lidar com uma massa dessa. O ser humano é incompetente para conhecer, para perceber a totalidade das pessoas, toda essa enormidade de gente que vive na Terra hoje. Nós, no máximo, conseguimos conviver com alguns amigos, 20, 30, sei lá o que, uns conseguem mais, outros conseguem menos, e com os colegas e com os conhecidos, a família nuclear e a família ampla, umas centenas de pessoas. Tem alguns mais dotados que conseguem conviver com milhares, e são bilhões. Então, ninguém se preocupou em facilitar a percepção e o convívio desses bilhões. E aí tem as famílias, que são 1,75 bilhão por aí, né? Com 4 pessoas por família, são 1,75 bilhão. É gente aberta, muitos grupos familiares, e ninguém avaliou esse contingente. Depois vem os grupos, que são os clãs, né? São muitos grupos, e as empresas. As empresas no Espírito Santo são menos de 100 mil. Como o Espírito Santo é 1 sobre 40 do Brasil, no Brasil deve ser 4 milhões. Como o Brasil é 1 sobre 40 do mundo, no mundo deve ser 160 milhões. Eu estimei mais ou menos umas 200 a 300 mil cidades
municípios e uns 4.000 estados e províncias, e são menos de 200 as nações. De forma que os psicólogos, naturalmente, também nisso perderam o bonde da história. Eles não avaliaram, porque psicólogos e psicanalistas estiveram separados, por exemplo, de economistas, de administradores, de contadores, de arquitetos, de urbanistas, de engenheiros, de toda essa gente, de sociólogos. Eles não se viram como sendo um só. Sociólogos são psicólogos do como fazer, da organização. E as pessoas não investigaram, não se reuniram, até porque pensaram que eram institutos separados, a geohistória, a geografia e a história. As pessoas pensaram que os indivíduos, os psicólogos, não eram geógrafos ou historiadores, e vice-versa, os historiadores não se pensavam como psicólogos, embora obviamente o que esteja sendo avaliado é o ser humano, e se fala então da alma, psique. Então um geógrafo é um psicólogo, um historiador é um psicólogo do tempo, um geógrafo é um psicólogo do espaço, e o urbanista é o psicólogo que estuda a urbanização, a ação de tornar citadina as pessoas, citadinas. Então, o psicossistema global, envolvendo todos esses bilhões e bilhões de entidades, e em particular, então seriam trilhões ou 4 trilhões de relações, não sei nem avaliar o tamanho disso, mas é um número que ultrapassa qualquer medida que a gente possa estimar assim, com alguma confiança. Ninguém fez essa avaliação ainda. Então, existe muito trabalho para essa gente que esteja dormindo. Então, o psicossistema precisa ainda ser visualizado, a totalidade do psicossistema. E as partes dele, as quatro pessoas e os 4 ambientes, as pessoas ambientes todinhas, como elas se interrelacionam, elas se misturam, se congraçam ou se separam, se chocam. Todos esses movimentos precisam, evidentemente, isso precisa de um congresso universal, um daqueles que eu propus em outros estamentos, em outros níveis. Então, um congresso psicológico universal, evidentemente contando com a psicanálise das figuras, a psicociência dos objetivos, a economia, a sociologia e a geohistória, tudo que foi isso, inclusive a arqueologia, a paleontologia, que dá suporte à antropologia, né? E a geohistória. Então, todos esses precisam se colocar em campo, o trabalho deles está atrasadíssimo.